Parque Antártica. Estádio Palestra Itália. Allianz Parque. A Casa do Palmeiras já teve diferentes nomes e diferentes formatos, mas sempre a mesma localização. Sempre sob o mesmo solo que recebeu a equipe palestrina pela primeira vez em 1917 e cedia os Jogos do Verdão até hoje. Esta é a história desse chão. A história remonta à virada do século XIX para o XX. Em 1º de março de 1902, a Companhia Antártica Paulista, que em 1999 se uniria à Brahma para criar a Ambev, abriu ao público o amplo espaço onde funcionava a cervejaria. Surgiu o Parque da Antártica Paulista, a principal área de lazer da cidade, com 300 mil metros quadrados de jardins, lagos, restaurantes, pistas de atletismo, quadras de tênis e um campo de futebol. Com a crescente paixão pelo futebol, o gramado virou ponto de jogos de bola. Tanto que, em 3 de maio de 1902, ali foi realizada a primeira partida oficial do Brasil. O Mackenzie bateu o Germânia por 2-1, na abertura do primeiro campeonato paulista da história. E não parava no futebol. Em 1908, o parque foi a chegada da primeira corrida de carros do país. Em 1911, recebeu o primeiro voo da América Latina. O caso de amor entre o Palestra Itália e o parque começou em 21 de abril de 1917. Pela primeira rodada do Paulista, o jovem Palestra não tomou conhecimento do tradicional Internacional e venceu por 5-1. O primeiro gol alviverde no local foi de Caetano, e Heitor fez os outros 4. Poucos dias depois, em 5 de maio, o mesmo gramado sediou o primeiro derby de todos os tempos, Nova Vitória Palestrina, por 3-0, com 3 gols de Caetano. Naquele tempo, o Germânia repassou a locação do campo ao América, que passou a sublocá-lo. Em ascensão, o Palestra se ofereceu como colocatário e ganhou as tardes para treinos e jogos. A partir de 1919, o mando das partidas passou aos clubes. O parque comportava cerca de 15 mil pessoas na arquibancada de madeira. Mas o sonho da colônia italiana era ter casa própria. Então, em 27 de abril de 1920, o clube fundado em 1914 deu o maior salto de sua história. Comprou o campo e grande parte do terreno por 500 contos de réis, uma fortuna, equivalente a cerca de 65 milhões de reais. Metade à vista, com o auxílio das indústrias Matarazzo e a doação de sócios, metade em 2 prestações. Foi a negociação que ficou conhecida como a loucura do século. Na primeira partida como legítimo proprietário, em 16 de maio de 1920, o Palestra aplicou 7-0 no Mackenzie. E aquele campo entraria ainda mais para a história. Em 1922, recebeu a primeira partida da seleção brasileira fora do Rio de Janeiro. O Brasil bateu a Argentina por 2-1 e conquistou a Copa Roca. Pagar a conta, porém, não foi simples. Para quitar o último débito, no fim de 1922, o Palestra precisou vender uma parte do terreno ao conde Francisco Matarazzo por 187 contos de réis. Honrado o compromisso, o mais tradicional campo da cidade era enfim propriedade definitiva do clube. Mas um campo era pouco, a meta era um verdadeiro estádio. A pedra fundamental foi lançada em 10 de março de 1929. 4 anos depois, em 13 de agosto de 1933, era inaugurado o Estádio Palestra Itália, o maior, mais moderno e imponente do país, e o primeiro da capital com arquibancadas de concreto armado, para 30 mil pessoas. Na estreia, 6-0 no Bangu. E foi ali, em novembro daquele ano, o impiedoso 8-0 sobre o Corinthians. Com o tempo, vieram as melhorias. Em 1937, o campo ganhou iluminação. Em 1949, os alambrados. Em 1951, o clube construiu sua piscina olímpica atrás de um dos gols. E, em 11 de setembro de 1958, o estádio virou Estádio Palestra Itália, em cerimônia com o presidente da Itália, Giovanni Gronchi. Em 1961, era hora de modernizar de novo. Com o dinheiro da venda de Chinesinho para a Itália, vieram mais de 2 anos e meio de obras.
A principal novidade foi elevar o gramado em cerca de 3 metros, para acabar com os alagamentos. Embaixo do campo, surgiram vestiários e departamentos. As arquibancadas foram unidas em formato de ferradura, ampliando a capacidade para cerca de 40.000. Nascia o apelido Jardim Suspenso, aberto em 7 de setembro de 1964. 12 anos depois, em 18 de agosto de 1976, o Palmeiras voltou a ser campeão paulista ali mesmo, ao vencer o 15 de Piracicaba por 1-0, gol de Jorge Mendonça. E, naquela mesma noite, o estádio registrou seu recorde de público antes do Allianz Parque, 40.283 torcedores. O Palestra seguiu palco de marcas históricas. Entre 1986 e 1990, o Verdão ficou 68 jogos invicto em casa, recorde até então jamais alcançado por qualquer equipe em seus próprios domínios. E foi ali a era internacional dos anos 90, depois do título paulista de 1996, vieram as duas primeiras taças continentais da galeria, a Copa Mercosul de 1998 e a Libertadores da América de 1999. Em 2008, o Paulista, com 5-0 sobre a Ponte Preta, foi o último título antes da Grande Reforma. E, em 9 de julho de 2010, num amistoso contra o Boca Juniors, o Verdão entrou em campo pela última vez no Palestra Itália. A partir dali, seriam 4 anos de obras até o surgimento do Allianz Parque, hoje a principal arena multiuso da América Latina. Encerrava-se um ciclo de mais de 100 anos. Por aquele gramado desfilaram Charles Miller, Friedenreich, Leônidas, Garrincha, Pelé e todos os grandes ídolos do alviverde imponente. Com destaque para Heitor, o maior artilheiro do local, Marcos, o que mais atuou, e Ademir da Guia, dono da maior sequência invicta, com 61 jogos sem perder. 3 nomes, um só solo. A casa muda de forma, a paixão, nunca. Inscreva-se no canal. Avante Palestra!